Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11 de 2 de 2026, quarta-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Uma declaração do presidente da SEC está apontando diretamente para a Ripple e também para o token que está por trás da Ripple Labs, o XRP. Um especialista colocou ali o vídeo aonde o presidente da SEC, né, fez uma declaração. Sabe quando uma pessoa está falando e aquilo lá aponta para aquela outra pessoa? É isso que está acontecendo. Essa declaração está surtindo muito efeito na comunidade cripto, principalmente ali na comunidade, né, no exército XRP. Essa publicação recente, pessoal, do Pumbius, que é o analista, né, uma figura importante da comunidade cripto, renova o foco nas declarações do presidente da SEC, esse rapaz aqui que se chama Paul Altkins, argumentando que elas têm implicações diretas para a Ripple e o XRP, em vez de representarem apenas comentários regulatórios abstratos. Segundo Pupius, o analista, a discussão de Alckmin sobre harmonização das regras entre a Comissão de Valores Mobiliários, né, a SEC, e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities reflete de perto as posições que a Ripple vem mantendo consistentemente há vários anos. Nesse tweet, né, que ele colocou, enquadra os comentários com uma validação de uma abordagem centrada nessa operação dentro do sistema regulatório dos Estados Unidos, buscando clareza nas definições e distinguindo formalmente títulos mobiliários de commodities. Os Pumbius, ele enfatizou então, pessoal, que essa postura não era reativa. Em vez disso, ele descreveu como uma estratégia deliberada concebida para antecipar um futuro ambiente regulatório que prioriza clareza, os limites jurisdicionais e a usabilidade institucional. Na opinião, então, dele, né, do Atkins, a direção que está sendo discutida pelos reguladores dos Estados Unidos reflete condições para as quais a Ripple já se prepara há muito tempo e não uma mudança na qual a empresa precisa se adaptar às pressas. Na verdade, quando, né, foi processado a Ripple pela SEC lá no final de 2020, de lá para cá a Ripple foi se preparando para entrar, assim, entre aspas, no eixo da SEC, com toda a regulamentação que a SEC queria, né, que a Ripple se enquadrasse, né? Então, pessoal, ele não teve pressa para poder chegar e fazer essa mudança. E sim, né, durante esse, vamos colocar assim, o processo, desde 2020, a própria Ripple já foi se enquadrando. Esse aqui é a publicação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O Atkins, então, define essa clareza jurisdicional. O tweet, né, que ele fez se baseia fortemente em um trecho de vídeo de uma entrevista lá da Fox News, na qual Atkins destacou ali, detalhou as próximas iniciativas regulatórias. Então ele deu uma entrevista, o Atkins, presidente da SEC, para a Fox News. Na entrevista, então, o Atkins explicou que o trabalho legislativo e regulatório recente colocou as stablecoins diretamente dentro do setor bancário, com o escritório do controlador da moeda desenvolvendo ativamente uma estrutura regulatória para elas, que é ali a transparência, a segurança que a Lei Gênios, que foi aprovado para o Senado, traz para os investidores de stablecoins. Em seguida, ele se voltou para o mercado mais amplo de ativos digitais, observando que os reguladores estão se preparando para divulgar uma taxonomia formal que distingue as commodities digitais dos títulos tokenizados, né? Então, ele já está distinguindo, né, esses dois empenhos dos commodities com os títulos tokenizados. E o Atkins também afirmou que essa
taxonomia tem o objetivo de fornecer aos participantes do mercado uma orientação clara sobre quais ativos estão sob jurisdição da CFTC e quais permanecem sobre a autoridade da SEC, né? Então, ele está distinguindo, né, quais então faz parte da CFTC e que permanece nessa autoridade da SEC. Os cones digitais, ferramentas digitais e itens colecionáveis digitais ficaram sob a supervisão dos COMODs, CFTC, enquanto títulos tokenizados permaneceram sob a jurisdição da SEC. E ele caracterizou esse esforço como uma tentativa de acabar com o que ele descreveu que anos de regulamentação por meio à fiscalização, uma prática que, segundo ele, prejudicando a inovação em todos os serviços financeiros, já falando sobre a principal utilidade de XRP. O Pombis, o analista, argumentou que os comentários ali de ATIC sobre esclarecer voluntariamente e, em alguns casos, ceder jurisdição, ressaltam então o objetivo mais amplo de harmonizar as regras da SEC e da CFTC. O tweet conecta isso diretamente à posição pública de longa data da Ripple, que frequentemente ela é articulada pelo CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, de que a regulamentação em si não é prejudicial ao setor de ativos digitais e, em vez disso, a ausência de regras claras e consistentes tem sido o principal obstáculo. E segundo, né, o Pumbis, enquanto, né, outras empresas de criptos procuram evitar supervisão dos Estados Unidos, né, ou transferir suas operações para outro lugar, não querendo entrar em regulamentação dos Estados Unidos, a Ripple permaneceu engajada no mercado interno, continuando a construir infraestrutura destinada a bancos, redes de pagamentos e entidades governamentais. Isso aqui, pessoal, já mostra que a Ripple ela quer se enquadrar em tudo que é lei. Por quê? Quando começou o processo, 2020, ela poderia muito ter saído dos Estados Unidos e ido, né, para outro lugar que não tem essa regulamentação como outras empresas fazem. Mas não, bateu o pé, ele é daqui, sou daqui, a Ripple falou, e não sai. Eu faço tudo certo, quero ser regulamentado, só que ficou dentro dos Estados Unidos a Ripple. O ambiente, né, regulatório harmonizado está sendo delineado, sugeriu ele que a estratégia reforça a ideia de que a Ripple e XRP foram estruturados como uma conformidade institucional em mente desde o início, né? E daí vem as implicações para essa inovação dos Estados Unidos. O Atticus concluiu seu comentário enfatizando que a clareza regulatória permitiria que os inovadores, né, desenvolvessem produtos dentro dos Estados Unidos em vez de se sentirem compelidos a operar em outro lugar, no exterior, qualquer outro país. Né? A publicação de Pumbos apresenta esse objetivo como consistente com a perspectiva de longo prazo da Ripple, afirmando que as condições regulatórias que estão se consolidando refletem um ambiente no qual a empresa vem se preparando há muitos anos. E aqui, pessoal, foi essa entrevista, né, que o Watkins deu ali à Fox News, e aqui o Pumbos fala, ó, há uma camada mais profunda no que foi dito, e ele aponta diretamente para a Ripple e XRP. O Paul S, né, que é o sobrenome Atticus, falando sobre harmonizar as regras da SEC e da CFTC, não é uma política abstrata. Ele se encaixa quase perfeitamente na linha regulatória que a Ripple vem seguindo há anos, construindo dentro deste sistema. Ele exigir clareza, separar títulos de commodities, criar infraestrutura que as instituições possam realmente usar. Isso nunca foi uma postura defensiva, foi uma estratégia de longo prazo. E o Brad Garlinghouse vem repetindo a mesma ideia desde o início. A regulamentação não é inimiga das criptomoedas. A regulamentação confusa sim. Enquanto outros tentam contornar nos Estados Unidos, sair dos Estados Unidos, né, a Ripple permaneceu, lutou e continuou construindo infraestrutura projetada para os bancos, redes de pagamentos e governos. A harmonização é o ambiente para o qual a Ripple for arquitetada, não algo ao qual ela agora precisa se adaptar. Então, né, isso foi muito colocado para a Ripple XRP. Regulamentação, ela está dentro. Brad Garlinghouse falando que a regulamentação é muito bem-vinda, sendo clara, né, e não confusa. Então isso traz muita coisa
para a principal utilidade de RipoXRP, que é o sistema financeiro, aonde está engajada, regulamentado com o órgão governamental dos Estados Unidos, a SEC. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.